Peguei um notebook para reinstalar o sistema operacional, né, que é o Windows, Linux. Quando eu estava instalando o sistema, o equipamento parou de ligar, tendo algum vício oculto. Sou obrigado a pagar por esse equipamento ou sou obrigado a fazer o reparo? Tipo, eu estava fazendo a reinstalação, você pediu para fazer uma formatação. Ricardo, formata para mim aqui o meu notebook. Sim. Formatar um notebook é você pegar, botar o pendrive, fazer o backup dos seus arquivos, né, tal, e reinstalar o sistema Windows. Só que nesse processo eu estou reinstalando lá, o notebook apagou, parou, morreu. Sim. Então, essa pergunta que eu te falo, né? Se é um problema, o equipamento parou de ligar, tendo algum vício oculto, um caso veio já com vício oculto, né? Sou obrigado a pagar por equipamento ou sou obrigado a fazer o reparo? Se tiver havido um vício oculto, você não é obrigado a nenhum nem outro. Entende? Então vamos lá, eu vou detalhar bastante essa resposta, Ricardo, porque ela merece uma atenção especial. Porque existem várias formas desse problema se manifestar. Cada uma delas vai ter uma implicação jurídica e elas são diferentes. Então vamos lá, vou trazer o primeiro exemplo, que foi o exemplo trazido aí, né? O aparelho estava com um vício oculto. Esse aparelho apagou, não foi porque eu o formatei, ou eu não tenho culpa disso, o fornecedor falando, eu não tenho culpa desse aparelho ter apagado. Esse aparelho apagou porque ele já veio da casa do consumidor com esse vício oculto. Logo, eu não tenho obrigação de reparar o dano e nem trocar o notebook. Porém, não é tão simples assim. O Código de Defesa do Consumidor, ele determina que para você, como fornecedor, se isentar do dever de reparar o dano, você tem que provar a culpa exclusiva do consumidor. Então, por isso a importância de um checklist quando você recebe qualquer produto em uma assistência técnica. É extremamente importante. Então, você recebe, você faz um checklist, como você está recebendo aquele produto, tudo, nada é demais. Se tiver lá um arranhado, você vai colocar. Se tiver com uma dificuldade um pouco maior de ligar, você vai colocar. Você vai colocar o checklist. E aí, se você consegue provar que aquele defeito que está ali, esse defeito não é você quem causou, mas o consumidor quem causou, ou era um vício oculto que estava na máquina, você, como fornecedor que está fazendo essa assistência técnica, prestador de serviço, você não tem que pagar e nem reparar esse dano. Teria, então, se o produto ainda estiver na garantia, terá o dever de indenizar o fornecedor primário, que é aquele que vendeu primeiramente o bem com defeito oculto, com vício oculto, né? Mas isso tem que ser documentado, tem que ser laudado, né? Não basta, outro ponto importante é esse, não basta que o fornecedor, a assistência técnica, fale assim, não, você não tem direito porque isso aqui era um vício oculto. Só na palavra. Não basta. Ele tem que laudar, ele tem que documentar isso. Você não tem direito porque era um vício oculto, o seu laptop, o seu aparelho entrou aqui deste jeito e o problema que aconteceu é esse que tem relação com aquilo e com aquilo. Pronto. Então ele está livre. Agora, tem uma outra situação que é a situação de o defeito ter sido causado no momento da formatação. Então, se você não conseguiu provar a culpa exclusiva do consumidor, logo a culpa entende-se que é do fornecedor. Não, bem, mas eu tenho certeza que nesse caso não era culpa minha. Eu tenho certeza que esse computador veio de casa com esse problema. Você fez checklist? Você fez uma apreciação desse equipamento no momento que você recebeu? Não, não fiz. Você consegue provar que ele estava com esse problema lá na casa do consumidor? Não, não consigo. Então a responsabilidade é sua. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele chama essa responsabilidade não que ele chama, a responsabilidade que está lá é uma responsabilidade doutrinariamente chamada de responsabilidade objetiva. Ou seja, não tem que fazer nem análise de culpa aqui. O texto diz que a responsabilidade é independentemente da existência de culpa, a responsabilidade do fornecedor por todos os danos causados aos consumidores por defeito na prestação do serviço. Então, se você não conseguiu
mostrar que aquele defeito era vício oculto ou que estava já veio daquele jeito e você não fez o checklist, você é responsável por todo o dano causado ao consumidor. E aí é a segunda parte da pergunta. É um dever de reparar o dano ou é um dever de pagar outro produto? Depende. O código, ele responde isso. Você vai lá no artigo 18, deixa eu achar aqui exatamente qual que é o parágrafo. Mas o artigo 18, isso, o parágrafo 4º, ele dispõe que, tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do parágrafo 1 deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro da mesma espécie, marca ou modelos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sempre... Não é isso que eu estou procurando aqui, não é esse não. É o parágrafo 3º. Esse aqui é outra aplicação. Eu estou procurando o parágrafo 3º. O parágrafo 3º dispõe assim, olha. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º, ou seja, eu quero imediatamente a troca deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas ou das partes defeituosas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Então vamos lá, por isso que esse caso tem que ser analisado minuciosamente. O assistente técnico, a pessoa da assistência técnica, estragou o aparelho ali no momento de fazer esse reparo. Inicialmente, ele tem uma obrigação de reparo, não é uma obrigação de um produto novo. Inicialmente é uma obrigação de reparo. Porém, desde que o produto não fique comprometido com esse reparo. Entende? Ele precisa de estar íntegro nas mesmas condições que o fornecedor, que o consumidor apresentou. Isso. Então aí é um dever de reparo. Agora, se não for possível, você vai mexer nisso aqui, eu não entendo nada de eletrônica, tá? Não, pode falar. Você vai mexer nisso aqui, mexendo nisso aqui, você vai comprometer a qualidade do meu laptop. Então aí é um dever de dar um outro produto. Entende? Ah, entendi. É porque, então, no caso, eu tenho que fazer um checklist. Chegou essencial. Chegou o equipamento, eu vou lá, pego... tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, é obrigado, pessoal. Tem que ter um checklist, porque se não tiver um checklist... E o Código de Defesa do Consumidor dá outra obrigação. Tem que haver um orçamento prévio. É obrigação o orçamento prévio. Por quê? É justamente no orçamento prévio que você vai deixar o consumidor ciente do que ele terá que gastar no seu estabelecimento com aquele reparo. Então, eu levei o meu computador para você e meu computador a tela está tremendo, sei lá, está congelamento de tela. Ricardo, eu preciso saber, como consumidor, quanto que eu vou gastar no seu estabelecimento. Não tem como eu chegar e entregar o meu aparelho para você porque ele está com a tela congelada e de repente você me passa um orçamento assim, às vezes ali verbal. Isso aqui para consertar, sei lá, R$500. Aí eu falo, tá bom. Só que quando eu voltar para buscar o meu produto, você fala assim, quando eu abrir, aí que eu descobri que não é só a tela, também tem a ventoinha que está com problema, não sei o quê, vai ficar em 900. O consumidor não pode ser pego nessa surpresa. Então, por isso é que o que eu sempre oriento, o código não proíbe você cobrar pelo orçamento. Não existe essa proibição. Desde que você vá ter um trabalho para fazer aquele orçamento, um trabalho técnico, você pode cobrar. Você pode falar com o consumidor assim, olha, para eu abrir o seu laptop, para eu te dar um diagnóstico, é R$100, um exemplo, tá? Sim. R$100. Se você fizer o serviço comigo, eu abato esses R$100 que foi desse orçamento. Para quê? Para você, porque o medo dos prestadores de serviço é justamente isso. Não, mas então eu vou lá, eu tenho um trabalho para fazer o orçamento, o consumidor vai e não quer reparar o dano comigo, e eu tive aquele trabalhão. Cara, faça as coisas do jeito certo, então cobre por esse orçamento. Entende? Que não vai ser só um orçamento, vai ser uma inspeção técnica. Você está fazendo uma inspeção técnica, então você está cobrando pela inspeção técnica, cobre. Mas aí, então você vai produzir um orçamento prévio constando de tudo que você verificou ali. Por que isso é muito importante? Porque se você faz esse orçamento e você diz que o meu laptop tem uma
uma moradora aqui que tá... De boa. Se você fala para o consumidor, olha, para eu entregar o seu computador funcionando, é R$900, mesmo que você descubra que tem que trocar tudo por dentro. Depois que você falou que é 900, você tem que cobrar 900. E o Código de Defesa do Consumidor determina que todo o restante que você fizer é a título de brinde. É como se você tivesse feito a brinde. Você tem que vincular ao orçamento prévio. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Eu falo assim, não só assistências técnicas, né, Ricardo, que é o objetivo aqui da nossa conversa, mas oficina mecânica também, isso acontece demais. Você leva seu carro na oficina mecânica, aí o mecânico vai e abre o carro para você. Por exemplo, sei lá, é um motor. Você fala assim, eu tô com problema no motor. Ele só abre aquela primeira tampa, sim, e aí ele fala para você, já tô vendo aqui, o mecânico experiente, sim, né, sim. Diagnóstico de olho. Eu tô vendo aqui, não, esse aqui vai ficar em tanto. O consumidor fala, beleza, tá, fechou o contrato, aí que vai abrir o motor, mas tem que retificar isso, tem que trocar não sei o quê. Meu caro, olha, você falou para mim que era tanto. Eu contratei você porque era tanto. Então agora, infelizmente, você vai ter que fazer o serviço pelo preço que você me passou em orçamento, né? Então, para evitar isso, a gente sempre orienta. Tenha tranquilidade na hora de fazer o orçamento. Faça um orçamento prévio, detalhado. E, se você vai ter um trabalho para fazer isso, cobre por essa inspeção. Chame isso de inspeção técnica, que de fato é uma inspeção técnica, e cobre por ela. É a mesma coisa do médico, né? Semelhante, não é a mesma coisa, mas o médico não cobra pela consulta, né? Ele vai te dar um diagnóstico, uma consulta, ele vai chegar nesse ponto, mas você não entra num escritório, num consultório médico, e ele fala assim, eu vou olhar mais ou menos como você está e dependendo eu te cobro tal valor ou não. Não, você sabe o valor da consulta. E aí ele consulta, ele dá esse parecer técnico e ele tem a conduta médica. Então o assistente técnico é a mesma coisa. Você também é um técnico, você é um expert na sua área do saber. Então você tem direito de cobrar por essa inspeção. É muito melhor cobrar pela inspeção do que não cobrar pela inspeção, passar um orçamento a quem e depois ter um grande problema lá com o consumidor que quer o direito dele de pagar pelo que foi oferecido. Eu tenho uma dúvida aqui, desse mesmo assunto, o Ben, que um inscrito aqui está perguntando, se o aparelho entrou apagado para a troca da tela, né? Ele está apagado para a troca da tela, porque você não tem como saber se está funcionando ou não, né? Com a tela apagada, ruim. Coloquei no checklist que o aparelho estava apagado. Após a troca da tela, a câmera parou. No caso, a webcam parou de funcionar. Como fazer? Perfeito. Nesse seu checklist, você vai constar o estado do aparelho, certo? Então você vai constar que esse aparelho chegou ali apagado e que era impossível realizar o teste de câmera. Você vai escrever isso, vai estar escrito lá. O aparelho encontra-se apagado, sendo impossível realizar o teste de câmera ou qualquer outro teste, né? Sendo, portanto, impossível passar um orçamento neste momento. E aí você vai fazer o orçamento depois que for possível, né? Então, quando for possível, você faz o orçamento e aí o consumidor vai estar ciente. O grande erro, Ricardo, é que a pessoa faz um orçamento na hora que recebe, entendeu? Ela fala assim, não, tá apagado. Aquela questão da experiência, né? Sim, o cara vai pela experiência dele. Que às vezes a experiência nos favorece, mas às vezes ela faz a gente tomar um tombo, né? Com certeza. Então o cara fala assim, não, isso aí, não, tô cansado de arrumar isso aqui, vai ser trocado, não sei o quê. Mas depois que ele abre, ele vê que tem um monte de outra coisa. Se você passou um orçamento, você vai ter que cumprir o orçamento. Então, a melhor maneira não tem como eu te passar agora valores. Para eu te passar valores, eu vou ter que fazer tal e tal coisa no seu aparelho. Então, eu vou fazer um checklist de como eu estou recebendo esse aparelho e ali eu vou detalhar. É impossível realizar qualquer teste, portanto, o orçamento será dado quando for possível essa avaliação completa. Sim, boa pergunta aí do Santos Oficial. Sim, bastante. Essa aí foi top, essa aí, eu também estava com dúvida dessa parte aí também. Sim, eu estava, porque eu sou da assistência técnica, eu estava. Bacana, legal.